Abriram uma pensão diurna, como se chamava, lá na própria Lapa, no Largo da Lapa, em frente à igreja. O que é uma pensão diurna? É você ter o seu apartamento no qual você serve refeições de almoço, geralmente, para as pessoas da vizinhança, né? Em 47, alguma coisa deve ter acontecido, talvez acho que os negócios não estavam indo muito bem, e aí um conhecido dele disse: olha, Rui, chama-se Rui, por que você não quer... Eu tenho um negócio lá em Minas Gerais, numa cidade chamada Caratinga, que podia ir muito bem se o cara que está lá cuidando para mim fosse mais, sabe? O cara bebe para burro, então é um negócio bom, mas precisa ser bem administrado. Você não quer ir para lá fazer isso? Aí meu pai, talvez porque tivesse mal o negócio dele lá na Lapa, ele topou. Então fomos. Ele, a minha mãe e eu dentro da minha mãe, né? Isso foi em meados de 47, eu nasci em fevereiro de 48, então me levaram para nascer em Caratinga, que era uma cidade em que ele não tinha nenhuma raiz lá, não tinha nada, ele nunca tinha ouvido falar. Mas chegando lá se deu muito bem, porque ele era muito ativo, muito empreendedor, não sei o quê, tocou o negócio direito, teve a sorte de ganhar na loteria federal. Ganhou 1 milhão de cruzeiros, né, em 1949 ou 50. E aí viu que lá era bom para aplicar o dinheiro e começou a aplicar, e aí foi ficando, né? Quando eu nasci lá em Caratinga, eu tinha no Rio, entre tios e primas, eu devia ter umas 40 pessoas, 40 parentes, né? Em Caratinga eu tinha 2, meu pai e minha mãe, né? Então começou essa dupla militância, digamos assim, de Caratinga e Rio, né? E era assim, geralmente meses de cada vez, né? Então eu tenho tantas recordações, né, da cidade pequena, né, onde a criança tinha toda a liberdade para correr, para brincar, para jogar futebol, jogar pelado no meio da rua. E também a memória do Flamengo, né, que geralmente morávamos ou no bairro do Flamengo, na Rua Barão do Flamengo, ali com a Glória, a Lapa, o Passeio Público. O Rio do meu pai era o Rio do centro da cidade, né? E tinha essa coisa, havia avião. Você tinha avião de Caratinga ao Rio 3 vezes por semana na ida e outras 3 vezes por semana na volta. E eram aqueles aviõezinhos pequenos da Nacional Aerovias, que era uma linha aérea que fazia pequenas linhas regionais, digamos assim, né? Depois foi comprada pela Real Aerovias, que manteve o serviço, depois a Varig que comprou a Real e acabou com esse tipo de serviço. Então, por exemplo, se ia ter um jogo do Flamengo no domingo que eu queria ver, eu dizia: pai, eu queria ver o jogo do Flamengo. Uma coisa interessante é que todas as vezes que eu disse a ele que eu queria vir ao Rio para fazer alguma coisa, ele imediatamente se prontificou a me trazer, entendeu? Muitas vezes vimos eu e ele só. É claro que eu não acompanhava ele à noite para lá e para cá, né? Quer dizer, ele me levava aos lugares que eu queria ir. Durante o dia, à noite eu ficava lá com minhas tias e ele saía para fazer alguma coisa, né? Que eu não sei o que é, entendeu? Mas ele tinha grande disponibilidade para ficar me trazendo ao Rio, entendeu? Não tínhamos livros em casa. Não tinha um único livro que eu me lembro de ter visto lá um dia. Foi, por acaso, um livro chamado Nossa Vida Sexual, do Dr. Fritz Kahn. Era um livro que toda casa tinha, né? Eu não era um leitor de livro, em compensação era um leitor de jornais e revistas. E era uma quantidade de jornais e revistas que surgia diariamente. Eu assinava 2 jornais, né? Era o Correio da Manhã e o Jornal do Chateaubriand. E porque minha mãe gostava de Nelson Rodrigues, ele comprava na banca A Última Hora. E como A Última Hora era do Getúlio Vargas, e ele era anti-Getúlio, era a favor do Lacerda, ele comprava o Jornal do Lacerda, que era a Tribuna da Imprensa. Então, com isso, tinha 4 jornais, obrigatoriamente, todos os dias em casa. Revistas várias, né? O Cruzeiro, toda semana, comprava a Fonfon, comprava a Cigarra, enfim, comprava uma série de revistas, semanais ou mensais. E uma coisa espantosa, não se jogava esse material fora, não jogavam jornais nem revistas fora. Eu criei uma explicação, né, para isso, que evidentemente nunca passou pela cabeça deles, mas que é assim, para eles deviam achar que não se jogava fora a palavra, entendeu?
E isso me abriu muitos olhos, né, para a coisa da informação, do fato, né? O fato de essa informação se referir a uma coisa que aconteceu alguns anos antes de eu nascer, ou alguns anos antes daquele ano que eu estava lendo, me deixava fascinado, né? Ou seja, o passado, eu me apaixonei pelo passado muito rapidamente. Isso foi a maior coisa, a coisa mais importante que eu fiz da minha vida, imagino que tenha sido isso. Estou falando isso para você agora, porque estou chegando nessa conclusão nesse momento. A descoberta do passado. O mundo já existia antes de eu nascer. E esse mundo era fascinante. Então, quer dizer, essa familiaridade com o passado é uma coisa que me aconteceu muito cedo e eu nunca abandonei, né? Eu gosto, me interesso pelo passado em todos os sentidos. Isso não tem nada a ver com saudosismo, né? Nem romantismo? Nem romantismo, nada. Isso aí exatamente é uma curiosidade em ver como era o passado, né? Tem muita gente que prefere o futuro, né? Tudo bem, eu também já fui grande consumidor de science fiction, o disco voador, seres extraterrestres, né? Primeiro satélite, 57, mas eu já era macaco velho, já tinha 9 anos de idade. Não é só o passado, não é só o futuro. É uma sede de informação absolutamente insaciável. Uma vontade de aprender tudo, sobre tudo, né? E não só a vontade, como a possibilidade, porque estava tudo à minha disposição. Falando de uma época em que havia muitos preconceitos, né? Contra o cinema, contra as histórias em quadrinhos, principalmente, né? Então, por exemplo, os professores e os padres, principalmente, eram inimigos das histórias em quadrinhos, né? Porque não estuda, o garoto não vai estudar, não sei o quê, porque são violentos, é isso e aquilo. Então, muitos pais proibiam seus filhos de comprarem o gibi na banca. Enquanto a totalidade dos pais dos meus amiguinhos proibia os filhos de comprar gibis, como a gente chamava, meu pai me dava dinheiro para comprar todos que eu quisesse. Então eu colecionava umas 20 revistas, uma coleção mesmo, assim, de ter todos os exemplares, aquelas pilhinhas, né, tudo mais. Cinema. Eu comecei ao cinema antes de aprender a ler. Eu nasci em 48, em 52 eu aprendi a ler, com 4 anos e meio, mais ou menos, e eu me lembro perfeitamente de ter ido ao cinema com meu pai algumas vezes, em que ele lia as legendas para mim, né, porque eu não sabia ler, ou tinha acabado de aprender e era um pouco rápido demais. O principal cinema de lá ficava a cerca de 200 metros da casa do meu pai, sem precisar atravessar a rua. Então eu ia ao cinema todos os dias, sozinho. Né? Com 7 anos eu ia ao cinema todo dia. E era um filme por dia, todo dia mudava o filme, né? Eu fiz uma conta uma vez, um cálculo, de 1952, por aí, 53, até 1965, quando nós saímos de lá definitivamente, eu devo ter visto pelo menos 2.000 filmes. É uma média de 300 e poucos filmes por ano, né? Música popular. Foi uma época muito rica, no sentido de que cada país produzia a sua música popular, né? A do Brasil, por acaso, era das mais ricas, né? O Brasil tinha samba, tinha marchinha, tinha valsa, tinha canção, tinha um samba-canção, tinha um baião. A Argentina tinha o tango, o México e Cuba tinham os boleros, Portugal tinha o fado, a França tinha as canções francesas, né? A Áustria tinha as valsas. E as pessoas gostavam de todos esses ritmos, não havia uma... Você podia gostar mais de um ou de outro, mas as pessoas gostavam basicamente de todos e compravam, né, discos de todos esses estilos. E eram os discos de 78 rotações, com aquele disco de cera, né, com uma faixa só, uma música de cada lado. Então havia pilhas, né, as pessoas tinham pilhas de discos em casa. A partir dos 7 anos de idade, eu tive acesso . Eu só fui à escola aos 9 anos de idade, né? Quando eu tinha 6, 7 anos, que é a idade que a criança
começa a ter que sair para ir para o grupo escolar, como se dizia na época, uma professora lá, que era dona de um desses grupos escolares, de grupos primários, né, como se dizia, do ensino fundamental, falou para o meu pai: olha, seu Rui, o Ruizinho não sabe ler, sabe todas as operações, né, sabe, eu já converso com ele, sei muito bem como é que ele é. Não tem sentido ele ir para a escola aprender o beabá, entendeu? Então podia fazer o seguinte: ele poderia deixar para ir para o grupo no último ano do curso, para completar o curso, tirar o diploma, que vai lhe permitir fazer a admissão ao ginásio. Aí meu pai: tudo bem, se ela que falou, tá falado. E eu, ouvindo aquilo, fiquei maravilhado, né? Imagina não ter que ir à escola, que beleza, né? Eu já não ia à missa, meus pais não eram católicos, nem religiosos, não tinha religião nenhuma. Não precisava ir à missa, não precisava usar aquelas roupinhas ridículas de criança. Então o negócio era só a escola. Eu não vou nem falar da vida sexual, entendeu? Que já tinha também. As amigas da minha irmã, era um clima também de grande romantismo. Você ia ao cinema, no cinema todos os filmes terminavam com um beijo, entendeu? Então tinha essa coisa entre os meninos e as meninas, né? E era uma coisa assim, completamente inocente, mas tinha beijo. E em muitos lugares, até para fazer isso, escondidinho, né? Eu não precisava ir à escola, então, quer dizer, eu tinha um tempo enorme que dava para fazer tudo. No meu livro Saudade do Século XX, eu dediquei ao meu pai esse livro. E a dedicatória diz o seguinte: ó, meu pai, fulano de tal, pelos primeiros 1000 discos, 1000 filmes e 1000 livros, né? E de repente, em 1958 para 59, houve um drama. Isso foi fundamental, realmente, tudo que aconteceu pelo seguinte: meu pai sempre fez planos de quando eu tivesse que fazer um exame para entrar para a escola, para começar a estudar efetivamente, no ginásio, ele queria que eu fizesse isso no Rio. Então eu iria estudar e ele venderia as coisas dele lá e eles voltariam para o Rio comigo, me usando como pretexto para voltarem para o Rio, entendeu? Então a ideia dele, em 1958, era que eu fizesse a admissão ao ginásio no colégio militar. E eu achava aquilo péssimo, né? Não queria de jeito nenhum. Eu já sabia, né? Colégio militar, aquela coisa da disciplina, a farda, isso e aquilo, não tinha nada a ver comigo, né? Eu queria, ao contrário, o colégio Pedro II. E aí aconteceu o seguinte: minha irmã de repente ficou doente, né? Começou a vomitar sangue de uma hora para outra, né? E isso foi meados de 58, talvez agosto de 58. E aquela coisa inesperada, né? E os médicos lá, alguns médicos até muito bons, né? Já mataram a charada logo. Isso aí é varizes no esôfago, né? É uma coisa muito complicada. Aqui não tem como tratar disso, tem que ir para o Rio, Hospital Servidor do Estado, né? E daí algum tempo foi operada, cirurgia de quase 8 horas de duração, e aí não adiantou, e aí eu tive que fazer o raio do exame de admissão, né? E naturalmente eu não tinha, imagina, como é que eu vou passar no exame desse, tendo feito 1 ano de ensino fundamental, né? E mesmo assim para constar, né? Se na prova caísse e perguntar, escreva 20 linhas sobre o Silvio Caldas, né, ou sobre o Elvis Presley, ou seja quem for, escreveria. Mas quando começa a pergunta braba de matemática, entendeu? Eu não sabia nada, né? A primeira prova foi matemática, nada, né? Devo ter tirado 1, só porque assinei o nome bonito, entendeu? Então eu levei era prova eliminatória, né? Se você fracassa nessa aí, você nem volta mais, né? Então fracassei. Meu pai ficou desapontadíssimo comigo. Aí minha irmã teve que fazer uma nova cirurgia. E aí em maio ela morreu. Então com isso ele teve que adiar a ideia dele de voltarem para o Rio, até que chegou a época também de eu fazer o vestibular, né, para alguma coisa, que eu já sabia que seria jornalismo, isso já no ano de 65. E aí ele não esperou o resultado, ele já vendeu as coisas dele lá. Eu decidi que seria jornalista, desde os 8 ou 9 anos de idade eu sabia que seria jornalista, nunca pensei em ser outra coisa. Então eu resolvi o seguinte: eu poderia estudar uma outra coisa que poderia me ser útil no desempenho da função de jornalismo, né?
E aí eu fiz Ciências Sociais, estudei, fiz um cursinho lá no centro da cidade, tive professores excepcionais, né, pela primeira vez na vida, e fiz o vestibular no começo de 77, tirei em terceiro lugar. Né. Mas aí aconteceu o seguinte, o meu primeiro dia de aula da faculdade coincidiu também, foi o primeiro dia que eu entrei para o Correio da Manhã. Né. Isso tinha acontecido algumas semanas antes, uma pessoa um editorialista do Correio da Manhã e editor do Segundo Caderno, com quem eu já me dava, me perguntou: Rui, você quer ser repórter do Correio da Manhã? Eu falei, quero. Então dá um pulo aqui amanhã, eu vou te apresentar para o Newton Rodrigues, diretor de redação do jornal. E aí eu fui lá, fui admitido imediatamente, e aí aquela coisa, você compara seu primeiro dia de faculdade, seu primeiro dia de jornal, na minha cabeça não tinha nem comparação, né? Resultado. Eu continuei na faculdade, continuei indo, completei o curso com enorme dificuldade, porque eu raramente ia. Minhas colegas faziam os trabalhos para mim, eu assinava o trabalho delas, né? No final do ano de 71, colei grau lá naquele negócio e recebi o certificado de conclusão do curso, aquelas notas, né, vergonhosas, né? E não fui buscar o diploma nunca, né? Por vergonha, né? Hoje até gostaria de ter esse diploma, né? Ele é quase que uma demonstração da falência do ensino no Brasil, né? Como é que aprova um cara desse? Como é que, sabe? Eu não fui buscar o diploma. O Fernando Henrique Cardoso se formou na mesma coisa e foi buscar o diploma. Deu no que deu. Acho que eu fiz bem não ter buscado o diploma. E acho que fiz melhor também na outra profissão que eu efetivamente exerci, né? O Correio da Manhã foi uma presença. Meu pai já era assinante do Correio da Manhã há anos, e antes de meu pai nascer, o pai dele já era assinante do Correio da Manhã, né? Desde 1901, quando o jornal foi criado. Meu avô já lia o Correio da Manhã desde o começo e era fã do Edmundo Bittencourt, que foi o fundador do jornal. O Correio da Manhã foi uma coisa muito importante na história, não só do jornalismo, mas na história do Brasil, né? Foi um jornal que, desde o começo, um jornal de oposição, um jornal valente à beça, atrevido, cheio de estrelas, né, de gente importante da literatura e do jornalismo. Por exemplo, teve uma certa época que os revisores do jornal eram o Graciliano Ramos e o Aurélio Buarque de Holanda, eram revisores do Correio da Manhã, impressionante. Eu achava que eu ia para o jornal para ser uma espécie de ensaísta do Segundo Caderno, né? Aí o Zé Lino me levou lá no Newton Rodrigues. Newton, esse aqui é o Rui, não sei o quê. Ele é ótimo. Você só fala nele, não sei o quê. Tá, tudo bem, está contratado. Olha só, duas coisas. Você vai trabalhar como profissional e receber como amador, tudo bem? Ou seja, dinheiro não tem. Tudo bem, né? Imagina, eu pagaria para trabalhar no Correio da Manhã. E segundo, você vai começar pela geral. Bom, o que é isso, começar pela geral? Você não vai cobrir a Bossa Nova, nem o Godard, nem o Paysandu, nem o teatro. Você vai tratar de buraco de rua, cachorro atropelado e nascimento do filhote da girafa no zoológico, entendeu? Eles falaram isso para mim lá, ó. Prepara aí que você vai pegar cachorro atropelado e nascimento da girafa. Parece que era importantíssimo, né? Então lá fui eu. E alguns anos depois eu liguei para o Newton Rodrigues, eu nunca mais vi o Newton, mas liguei para ele, falei, Newton, estou te ligando, isso já tinha publicado livro, já tinha feito tudo. O Newton já estava um senhor, já um homem velho. Falei, Newton, aqui é o fulano de tal, você me contratou para o Correio da Manhã uma época, lembra? Claro, né? Pois eu queria te agradecer porque você me contratou e me mandou para geral, entendeu? Se você tivesse me mandado para o Segundo Caderno, sabe, teria sido uma desgraça na minha vida. Foi ali no filhote da girafa, que aliás não nasceu, e também no buraco de rua e outros, né? Nos plantões que eu dava em delegacia, em hospital, em outros lugares, que eu aprendi o valor da reportagem, da informação, né? De você ter a humildade de perguntar, né? E ter a sabedoria de ouvir, né? E os segundos cadernos daquele tempo não tinham repórteres. As pessoas eram repórteres do jornal. Dali a poucos meses, dali a menos de 2 meses, né, eu me dei conta que o Noel Rosa ia fazer 30 anos de morto. Seria no dia 4 de maio, né? Falei, Zalino, vai ter o aniversário de morte do Noel Rosa, vamos fazer uma matéria? Vamos, claro, não sei o que terá. Então me deu 2 ou 3 dias, eu saí, entrevistei a Aracide Almeida, ela morava no Encantado, no bairro da Zona Norte, longe a beça. Entrevistei o Almirante, que era um homem do passado, mas é famoso por ter um arquivo monumental.
E o Ismael Silva, né, também parceiro do Noel, etc. Escrevi a matéria e essa matéria saiu, primeira página do segundo caderno, no dia 4 de maio de 67. E a matéria saiu, abri, me vi lá com o nome impresso pela primeira vez, né? E fiquei muito entusiasmado, evidentemente. E à noite ia ter, no Museu da Imagem do Som, que tinha sido recém-inaugurado, ia ter uma exposição sobre Noel, né? E aí chego lá e vejo a minha matéria, né? Pá, colada, pregada lá, né? Num daqueles tabiques, né? Fiquei de maior empolgação. Aí chega um camarada para mim, um cara mais velho do que eu, uns 7 ou 8 anos, e um cara, cabelo meio louro, assim, taraná, meio careca, e diz assim: você que é o Rui Castro, né? Sou. Não é possível, você é muito jovem, como é que pode? Você, não, porque sua matéria é espetacular, mas você é um grande talento, você tem um grande futuro, você é muito... Vem cá, vou te apresentar para umas pessoas. Aí me pegou pela mão, me levou para uma sala ao lado, tinha uma série de senhores de terno marrom, né, todos circunspectos ali, aquela coisa. E ele me apresentou: ó, esse aqui que é o autor daquela matéria que saiu hoje no Correio da Manhã, é o Rui Castro, que terá. Aí os velhinhos lá me apertaram a mão, né, pacientemente. E esses velhinhos eram Pixinguinha, o Donga, o João da Baiana, o Paulo Tapajós, o Almirante, o Braguinha e o Jacó do Bandolim, né? E 1 minuto e meio eu apertei a mão da história da música popular brasileira até então, né? E fiquei muito impressionado com isso. E aí até disse para mim, eu pensei assim, se eu fosse um personagem Scott Fitzgerald, eu ia dizer a seguinte frase para mim nesse momento: a partir de hoje, todas as minhas noites. Aí o Fuad Atala, que era chefe de reportagem do Correio à noite e chefe de reportagem da Manchete durante o dia, perguntou se eu queria ir para a Manchete. Salário de 800 mil cruzeiros por mês. Naquela época era o chamado dinheiro velho, né? Depois cortariam os zeros, ficaria 800 cruzeiros novos, mas na época eles falavam em 1.000. Aí eu pensei assim, poxa, com esse salário eu posso não só sair da casa do meu pai, como posso ir morar no Solar da Fossa, que era a minha grande ambição, vou nunca mais andar de ônibus e nunca mais vou comer na Espaguetilândia. Então eu fui repórter da Manchete nesse período de 67 para 68, depois fui para a revista do Fair Play, aí acabou, etc. Aí eu voltei para a Manchete, mas voltei não como repórter, voltei como redator, né? E fiz parte de uma redação da Manchete que até hoje o pessoal da Manchete acha que foi a maior redação que a Manchete teve até hoje, né? Porque o Justino Martins era o diretor da revista, o chefe de redação era o Maurício Gomes Leite, mineiro lá de Belo Horizonte, diretor de cinema, e a redação tinha o Roberto Mugiati, que era o principal redator naquele momento ali, depois seria diretor da revista durante 20 e tantos anos, Carlos Heitor Coni, Raimundo Magalhães Júnior, Cícero Sandrone, Eloneida Studart, Marcos de Castro, Narceu de Almeida, Irineu Guimarães, Flávio de Aquino. Esses nomes não querem dizer muito para você ou nada, mas todos eram pessoas importantíssimas na época, pessoas que escreviam bem para boa, pessoas respeitadas, cada qual especialista de uma coisa, e sabiam falar de tudo, na verdade. E de repente eu lá com 22 aninhos. Né? Manchete era uma revista excepcional, né? Muito bem escrita, você aprendia a escrever escrevendo na Manchete. E eu fiquei lá durante 70, 71, 72 inteiros, não tinha a menor intenção de sair dali, mas aí eu li no jornal uma nota, a única coisa desagradável era o Brasil, né? Era um país muito desagradável naquela época, né? Eu não tinha nada contra mim, eu tinha sido preso numa passeata no meu primeiro ano de faculdade, mas isso não pegava nada, não tinha ninguém me incomodando, mas era realmente muito desagradável você porque como jornalista você sabia tudo que estava acontecendo, nada podia sair no jornal, a censura era braba, mas todo mundo sabia das torturas, das mortes, dos assassinatos, aquela coisa toda. Aí eu fiquei sabendo que as seleções, que o Digest estava procurando 2 editores brasileiros para levar para Portugal, para editar a revista lá, e aí eu não estava tão interessado, mas um amigo meu se interessou. Perguntou, você conhece esse Isaac Pilcher? Eu falei, não. Não, que ele está hospedado no Hotel Ouro Verde, ele que vai receber os candidatos lá, não sei o quê.
eu estou querendo ir, você quer ir comigo? Pô, vou te acompanhar, não tem o menor interesse. Já estava acabando, ele foi o último a ser chamado, sentamos lá na salinha de espera, o Isaac despachou um candidato. Qual de vocês? Aí levantou esse meu amigo e foi, conversou lá dentro com o Isaac durante uns 20 minutos, na porta fechada, saiu, o Isaac, bom, agora vem, vamos acabar logo com isso. E eu fui assim meio automaticamente, entendeu? Aí chegando lá, o Isaac perguntou para mim, você não é você que traduz o Artbook Wald na Manchete? Eu falei, sou. Bom, você é bom para burra, cara, a sua tradução. Eu sei porque eu também sou tradutor, bom para chuva. Você gosta do Artbook Wald? Eu falei, eu gosto, acho ele muito bom. Claro que eu prefiro a Dorothy Parker. Dorothy Parker? Você gosta de Dorothy Parker? Gosto. Robert Benchley também. E aí, de repente, o cara descobriu que eu e ele tínhamos a mesma cabeça, né? É você que tem que ir para lá. É essa cabeça que precisa, não é esses caras quadrados aí que vêm, sabe? Tem cara aqui que está vindo aqui, sabe? Veio o fulano, o casal fulano e Beltrano, estão achando que o negócio lá é uma sinecura, sabe? Vou morar na Europa, vou fazer de conta que sou editor de revista. Não, lá tem que fazer, tem que trabalhar também, né? E pronto, me contratou, lá fui eu. No dia 3 de janeiro de 73, chegamos lá, eu, a minha mulher e a minha filha, que tinha nascido, tinha 2 anos e meio, e ditadura do Salazar também, já há 47 anos. As últimas matérias que eu tinha editado na Manchete, uma delas, matéria de capa, foi O Último Tango em Paris, proibido no Brasil, censura proibida, você não ia passar o Tango em Paris de jeito nenhum. Nós demos a capa da Manchete, Marlon Brando e Maria Schneider trepando, né, e 8 páginas dentro, explicando tudo o que era o filme, como é que não era, não sei o quê, e por que você não ia assistir o filme, porque o filme estava censurado. Ou seja, você, leitor da Manchete, ou você, brasileiro normal, você sabia que você não ia ver esse filme porque tinha censura. Mas você sabia tudo do filme, né? Aí chegou eu lá em Portugal, comento com as pessoas lá da revista lá sobre O Último Tango em Paris. Ninguém nem sabia do que se tratava, porque a censura lá não brincava. Ou seja, não só não pode passar o filme, não pode escrever sobre o filme, não pode dizer que está censurado e não pode dizer que tem censura. Embora, lusitanamente, cada publicação tivesse na capa um quadrinho embaixo dizendo esse jornal foi visado pela censura. Dia 25 de abril de 74, eu estava lá nesse dia e eu era um jornalista brasileiro lá, por acaso, porque eu morava lá. Foi o dia que derrubaram a ditadura e aí aquele país tornou outra coisa completamente diferente, se tornou de repente o país mais interessante do mundo, né? O mundo inteiro ia para Portugal para ver o que estava acontecendo, né? Agora, olha só que coisa triste. Eu estava lá, eu participei de tudo, eu saía à rua às 7 horas da manhã, já sabendo que estava acontecendo alguma coisa na rua, me espetaram um cravo na lapela às 8 horas da manhã, que eu já sabia de tudo. E não podia escrever nada sobre esse assunto, porque as seleções, né, o DAIDES, não ia tratar desse assunto. E, além disso, como a situação política ainda estava muito, muito fluida, ninguém sabia direito quem tinha tomado o poder, a ordem era não se faça nada que ponha em risco a presença do DAIDES em Portugal. Mas eu era ligado ao pessoal da Manchete. E a Manchete ficava do outro lado da rua. Assim, em frente à seleção, do outro lado da rua. Lá não era redação, não era sucursal, era um escritório comercial com uma gerente só que gostava muito de mim. Aí eu falei para chamar Maria do Amparo. Falei, Maria do Amparo, não tem, sucursal de Lisboa não existe na Manchete, né? Que tal se a gente inventar uma agora? Eu faço as matérias, a gente manda lá para o Rio e assina a sucursal de Lisboa. Submete lá, fala que sou eu. Ver se eles topam, né? Toparam na hora, né? Comecei toda semana uma matéria enorme, né? Então eram assim, relatos em primeira mão, às vezes na primeira pessoa, bem informados e tudo mais. Claro que altamente favoráveis à Revolução e tudo mais. Até que a situação lá começou a radicalizar de tal maneira, começaram a nacionalizar os bancos, né? Tomar a empresa estrangeira. E o Adolfo Bloch tinha altos interesses lá, né? O Adolfo Bloch era ligado aos comendadores, né, aqueles fascistões lá. Aí acabou, né? Não teve matéria mais. Que reste-t-il de nos amours?
Essa é uma amiga minha, uma grande cantora chilena que morava em São Paulo, chamada Madalena de Paula. E ela era professora de canto da minha namorada. E ela se dizia bruxa, né? E de fato ela via umas coisas estranhas de vez em quando. A Claudinha Matarazzo, né, que é minha namorada, a Cláudia chegava lá para aula com ela e ela dizia, com aquele sotaque, você sabe onde o Rui está? Deve estar lá na Playboy, não sei o quê. Por quê? Ele te falou que está lá? Falou, né? Mas ele não está. Ele está no bar assim, assado, não sei o quê, tarará. Aí no dia seguinte ela pergunta a Cláudia, você por acaso passou assim, assado? Eu passei. Mas por quê? Você não estava trabalhando? Não, pois é, mas eu acabei mais cedo, dei um pulo lá, não sei o quê. Mas você sabe? Não, porque a Madalena te viu lá. Se ela fala é porque é verdade, né? Aí ela comentou com um amigo meu e dela que ela tinha feito meu mapa astral e que esse mapa astral se interrompia aos 36 anos e tinha muita droga na história. Então ela concluiu que eu ia morrer antes dos 36 anos por excesso por droga. Mas o Rui nem se droga, o Rui bebe, mas não toma droga. Não toma, vai tomar. E de fato comecei a cheirar alucinadamente, né, algum tempo depois. Muito pó, o dia todo, todos os dias. Se você está condenado a morrer por excesso de drogas antes de 16 anos e você está em tempo de parar, mas dependendo da situação em que você já está, você não para, né? E eu não parei. Além disso, eu não queria acreditar também. Aí o fato é que no dia que eu fiz 36 anos, um grande amigo meu de São Paulo e a irmã dele deram uma festa para mim, vendo se eu ia morrer no meio da festa, né? Então teve uma linda festa e tudo mais, e eu não morri. Eu só não morri disso por causa dessa namorada, né? Que ela me falou, olha, eu não aguento você cheirando isso, não sei o quê, ou isso, né? Aí eu achei que era melhor ela. Mas eu só pude achar isso porque, na verdade, cocaína não era o meu grande problema. Era o álcool, né? Minhas primeiras compras do meu primeiro salário foi 1 litro de uísque e um LP importado de jazz, né? Eu formulei uma imagem há alguns anos que é mais ou menos o seguinte: você começa a beber como você começa a fazer tudo na sua vida, né? Sem motivo nenhum importante. Você bebe porque você circula num meio onde tem bebida, você bebe e você descobre que você se dá bem com aquilo. Você passa bem, você não passa mal, entendeu? Então, por exemplo, estou eu lá morando em Portugal, eu sou o diretor do Digest, então eu tinha contatos, né, diários, né, com escritores e mulheres bonitas e políticos ou coisa parecida, e frequentava lugares bacanas, tipo o bar do Ritz. Mas aí os anos vão se passando e a bebida começa a ficar mais importante do que era, e a cada dia fica mais importante, mais importante. E quanto mais a bebida fica mais importante, menos importante ficam as outras coisas, né? De repente, aquele bar espelhado, iluminado, desaparece. As pessoas bacanas do seu lado também desaparecem. De repente você está com o cotovelo fincado no botequim da sua rua, entendeu? Botequim sórdido da sua rua, tomando uísque nacional, ou cachaça, ou qualquer porcaria, entendeu? Eu bebi durante 20 anos e dos últimos 5 ou 6 anos bebia porque se eu não bebesse, passava mal, entendeu? Essa é a dependência, né? Quer dizer, quando você começa a usar ou a bebida, qualquer droga, é tudo igual. Porque você começa a usar aquele produto não para se sentir bem, mas para não se sentir mal, né? Porque a ausência daquilo é a desgraça total. Então isso aconteceu nos últimos anos, até que, antes que eu morresse, o que aconteceria rapidamente, a minha mulher na época, Alice Sampaio, uma jornalista, em combinação com um tio dela, ex-bebum e médico e diretor clínico dessa clínica, lá do interior de São Paulo, ele combinou com ela, você tem que botar o Rui lá dentro, ele tem que ir pelas próprias pernas, ele tem que aceitar ir para lá. E, claro, né, eu despejava aqueles clichês todos, não quero ir, não preciso, eu bebo porque eu gosto, quando eu quiser parar eu paro, não sei o quê, não para nada, né? Quando eu entrava num táxi, no que eu entrava, fechava, você estava lá no motorista, fechava a porta, o cara olhava para mim assustado, né? Como se tivesse entrado um tonel de cachaça dentro do coisa dele, né? Só que não sabiam do principal, que eu estava vomitando sangue, né? E pensava assim, eu preciso ir no médico, né? Isso aqui não tá bem, esse negócio. Mas se eu for o médico, ele vai querer me obrigar a parar de beber. Isso certamente tem a ver com a vida.
Você vai me obrigar a parar de beber. E é impossível viver sem beber. Então, não vou ao médico. Ou seja, o significado dessa frase. A dependência é mais forte do que o medo da morte. Você morre, mas você não para de beber, porque não dá para viver sem beber. Isso aí, passaram-se os meses, a Alice voltou para me salvar, inclusive. E disse, olha, vamos fazer uma coisa, tem um lugar assim assado, aqui a 30 km de São Paulo, você podia ir para lá você não vai beber, e aí você vai dar um descanso ao organismo. E aí fui, né? No dia 25 de janeiro de 88, e me chamou, vamos embora, vamos. Aí eu falei, peraí, falta um negocinho aqui. Fui lá na cozinha, abri a geladeira, tinha a garrafa de vodka gelada, enchi 4 copos, né? Um copaço assim, não é dose, né? Copo, né? E aí fiquei lá. E estou achando, bom, a Alice foi embora, não estou sabendo também que o cara disse para ela, olha, ou ele para de beber já, ou ele tem 2 anos de vida. Aí eu comecei a passar mal. Ou seja, finalmente, algumas horas depois, o álcool já estava todo indo embora, já tinha todo embora. Comecei a tremer. Eu nunca tinha sabido até então o que era uma síndrome de abstinência. Porque todas as vezes que eu acordei tremendo, eu ia lá na geladeira e bebia e pronto, passava, né? Você enxerga exatamente o que te dá medo. Se o seu problema é rato, você vai ver rato. Se for barato, você vai ver barato. Mas quando a Alice chegou para me visitar, assim, tipo 5 horas da tarde, eu estava fazendo a mala. Ela me encontrou fazendo a mala. Onde você vai? Vou fugir. Como fugir? Vou fugir dessa merda. Estão me dando um remédio aí que eu passo mal, não sei o que, tá? Aí atravessei lá a varanda, tá lá aqueles bandos de bebão lá sentados, alguns de pijama, né? Aquela coisa triste, né? Ué, o que houve? Vou embora dessa merda, pra vocês que ficam, aqui pra vocês. E peguei a mala e fui embora pela estrada. E a Alice está lá, e os médicos, tá todo mundo me olhando. Aí eu dei uns 100 passos, né, pela estradinha lá, e eu olhei para aquele portão. Eu nunca vou chegar lá, mas nunca, não há possibilidade de eu chegar lá, né? Eu vou ter que voltar. Aí eu voltei. Me deram uma vaia, naturalmente, e eu fiquei, né? Aí aconteceu o seguinte, eu melhorei muito no dia seguinte, sábado, melhorei no domingo, na segunda-feira, na terça-feira seguinte eu estava muito bem. E na quarta-feira eu já tinha autorização até para passear pelos arredores, subir nos morros, tinha uns milharais, umas coisas lá no alto. Ninguém estava preocupado, sabiam que eu não ia fugir mais, então eu podia andar à vontade de onde eu quisesse. Aí eu subi no alto do morro e vi aquele troço grande lá, ao longe, né? E aí eu tive a sensação realmente de estar sendo invadido por um jato de luz, em chapo, né? E eu olhei para aquilo assim, sabe, de repente eu me sentia com uma grande disposição física e uma grande clareza mental, uma coisa assim, uma sensação maravilhosa, né? Assim, a imagem que eu fiz na época era assim, nos últimos 20 ou 30 anos eu estou vendo a vida passar, uma televisãozinha de 10 polegadas, preto e branco, pensando mal, pegando mal. Agora estou vendo, sabe, uma tela de cinema, CinemaScope, VistaVision, Dolby, entendeu? E é isso que eu estou vendo, né, sabe? Sensação maravilhosa. E aí, sabe, eu queria continuar assim. Se para continuar assim, eu só de todas as épocas. Você tinha os grandes historiadores do Brasil, os grandes biógrafos brasileiros, não. O Oliveira Lima, o Otávio Tarquínio, né, o próprio Magalhães Júnior, com quem eu trabalhei na Manchete durante alguns anos. Eles eram grandes biógrafos historiadores, mas completamente sem charme, né? A escrita careta, muito baseada em documentos, né? Muito técnicas de biografias, né? E o que é pior, uma biografia cuida da vida e da obra de uma pessoa, né? E eles ficavam muito em cima da obra
e não iam na vida, porque eles biografavam as grandes figuras da história, né? Pessoas de 100 anos antes. O Magalhães Júnior biografou todo mundo da velha república, né? Desde os políticos, presidentes, até os escritores, Zé do Patrocínio, etc., Olavo Bilac, etc. Mas ele fez a biografia do Machado de Assis em 4 volumes. E em nenhum desses volumes o Machado de Assis tem uma crise epilética, né? Ou seja, por quê, entendeu? Porque ele achava que a biografia também fosse isso, um retrato da vida profissional da pessoa e da época que você faz, lendo jornais da Biblioteca Nacional, pegando lá os grandes eventos daquela coisa. E nós não, quer dizer, eu, Fernando Moraes, principalmente, nós começamos a fazer um tipo de livro que era a vida também das pessoas, e essas informações eram tiradas de pessoas que conviveram com aqueles personagens, né? Então era uma coisa inteiramente diferente. Depois, veja bem, eu estou dizendo que eu e o Fernando fizemos juntos isso, mas nunca houve nenhuma conversa entre nós sobre isso, nós nunca nem falamos de biografia um com o outro. Eu conversei muito sobre biografia com o João Máximo, que fez a biografia do Noel Rosa. E nós estabelecemos certos parâmetros que a gente achava que era assim que devia ser. E isso é o quê? Você fazer um apanhado, né, da época, você biografar uma pessoa cercada de seu grupo familiar ou de amigos mais íntimos, cercada de outras pessoas importantes na vida deles, cercado por pessoas que eles não conheciam, mas que faziam parte da vida profissional, coisa parecida, cercada das pessoas da sua cidade, do seu país, da sua época, né? Ou seja, você não biografa uma pessoa só, mas de tal maneira que o centro nervoso da biografia seja sempre o biografado. O biografado não pode passar mais do que 2 páginas fora do livro. Você não pode deixar o cara sozinho lá quando você está descrevendo a situação do Brasil em 1938, entendeu? Não é assim que se faz. Você tem que dar um jeito do cara se locomover por aquela época e você entender a época a partir do sujeito. Por exemplo, o primeiro foi o Chega de Saudade, que, na verdade, usa, embora não seja uma biografia de alguém, é a história de um movimento. A diferença entre uma reconstituição histórica, como Chega de Saudade, e uma biografia é a seguinte: a reconstituição histórica é um voo rasante, numa época. A biografia é um mergulho, né? Mas o processo de apuração é o mesmo, e de escrita também. Quando saiu Chega de Saudade, você não tinha nenhum livro até então sobre música popular brasileira, tinha vendido mais de 2.000 livros no decorrer de alguns anos. Por quê? Porque eram livros altamente acadêmicos, análise de letras de música, né? O Chega de Saudade, na verdade, não era um livro sobre bossa nova, era um livro sobre as pessoas que fizeram a bossa nova, né? É claro que para isso tem que conhecer a bossa nova inteira, tem que saber tudo, sem esse ranço acadêmico. Não tem conversa fiada, sabe? Informação em cima de informação o tempo inteiro, mas feito de tal maneira que não asfixia o leitor, né? O leitor tem que ler aquilo, digerir aquilo e gostar do que está lendo. Eu escolhi Nelson Rodrigues porque eu gostava muito de Nelson Rodrigues. Desde criança aprendi a ler Nelson Rodrigues e era louco por Nelson Rodrigues. E pelo que o Nelson deixava entender em algumas crônicas dele, parecia que ele tinha tido uma vida muito movimentada, né? E era isso que eu achava importante, ter uma vida movimentada, né? Eu aprendi isso, inclusive, no Chega de Saudade, quando eu não sabia quem seria o fio condutor do Chega de Saudade, João Gilberto ou Tom Jobim. No decorrer da apuração, eu descobri que era João Gilberto, porque Tom Jobim não tinha nada, uma vida muito plana, né? Muito, sabe, muito sem graça. E o Nelson Rodrigues não, já vi de cara que ia ter aquelas flutuações todas, os dramas todos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas não estavam esperando por isso na época, né? O mercado estava absolutamente virgem desse tipo de livro. E a tal ponto que o Chega de Saudade, que fez uma grande espuma quando saiu, né? A matéria da Veja começava com a seguinte frase: este livro é formidável, não sei o quê. A Folha botou nas nuvens, o Estadão, o Globo, o Jornal do Brasil, né? O JB me elegeu o muso do verão. Foi uma coisa sensacional. E por quê? Porque era muita informação, todo mundo, os mais velhos, se sentiram transportados para um tempo que eles viveram, né? E os mais novos descobriram um universo que jamais tinham imaginado que pudesse ter existido no Brasil. Pessoas tão inteligentes, tão interessantes, tão criativas, tão simpáticas, né? E quando eu fui fazer o Anjo Pornográfico, eu pensei o seguinte: as
pessoas gostaram muito do Chega de Saudade. A tendência no Brasil, quando você faz um outro livro, é dizer, gostei mais do outro. Então é o seguinte, qual é o segredo do Chega de Saudade? É a informação. Então é o seguinte, no Anjo Pornográfico, eu vou ter que passar o trator, dar marcha ré e passar de novo, entendeu? Tem que ter o dobro de informação, não posso vacilar nem uma linha, né? E foi o que aconteceu, né? O livro foi lançado no começo de novembro de 92. Os jornais todos deram um monte de matéria naquele dia. Folha e Estado deram matérias enormes. Algumas horas depois, o publicitário Geraldo Alonso Filho, que eu não conhecia, chegando em casa para almoçar, talvez, ou saindo de casa para trabalhar, agora não me lembro, foi cercado na frente à casa dele e foi levado, né? Era um sequestro. Levaram o cara lá para o cativeiro, e o cativeiro constava de um quartinho mínimo, né? Tamanho disso aqui, uma cama e mais nada, eu acho. Não sei se tinha um pinico, talvez, não sei. E a porta fechada, sem janela, sem nada. E, você vai ficar aí não sei quanto tempo, né? Vamos discutir agora com a sua família, mas você não ficar parado aí. Tem um livro aqui que, se você quiser, você lê para você passar o tempo. Quero. Jogaram o livro para ele. Sabe qual era? Grande Sertão Veredas. Ele começou a ler, mas ele não estava com cabeça, né, para Grande Sertão Veredas, né? Ele bateu na porta, olha, ele mentiu, eu já li esse livro, você não quer comprar? Se for à rua, não quer comprar outro para mim? Tá, qual que você quer? Olha, os jornais hoje falaram dele, é um livro chamado Anjo Pornográfico, Rui Castro. Tá bem. Aí lá no fim da tarde, foram à rua, deram o livro para ele. Aí ele começou a ler, leu em 2 ou 3 dias, leu o livro inteiro, bateu a porta. Olha, já li, dá para comprar outro? Não, acabou a moleza, lê de novo. Leu de novo. Ele lá pela 5ª semana, ele pediu, olha, você podia me arranjar papel e lápis? Aí deram lá um caderno para ele, um bloco e caneta, e ele desenhou uma árvore com os galhos ou coisa parecida, e começou a reconstituir a família Rodrigues, né? Desde o Barba de Fogo, Mário Rodrigues, né? O pai, os Nelson, os irmãos todos, sobrinhos, filhos, etc. E ele puxava setas ou coisa parecida e ia escrevendo à mão de memória o que aconteceu com cada um deles, né? É tudo desgraça, né? Um morre de um jeito, morre do outro. E até que finalmente a família entrou em acordo lá e ele foi liberado, foi devolvido à família. A libertação dele foi coberta pelo Jornal Nacional, né? O fato é que ele, chegando à casa dele, eu que não vejo televisão nunca, por acaso estava com a televisão ligada e vi lá a chegada do publicitário Geraldo Alonso, do sequestro, sei o que, tará, isso tudo na porta da casa dele, repórter, microfone, luz, etc. E aí o repórter pergunta para ele, como é que foi o cativeiro? Aí ele disse, olha, um livro me salvou a vida. Qual? O Anjo Pornográfico, Rui Castro. Eu lendo esse livro, eu via como o meu drama, sabe? Era pequeno comparado com o que passou Nelson Rodrigues, a família de Nelson Rodrigues, não sei o que, tará. Bom, eu estou ouvindo aquilo, né? Abestalhado, abestado, né? Fiquei maravilhado com aquilo. Passei um telegrama fonado para ele, existia isso naquela época, não sei se existe ainda, dizendo, seja bem-vindo, muito obrigado pelas suas palavras, não sei o que, tará, felicidade, etc, tal, Rui Castro, etc. Aí dali a uns 2 ou 3 dias ele mandou também uma coisa protocolar, obrigado, Rui, pelas suas palavras, não sei o que, tará, e ficou por isso mesmo. Aí dali a um ano mais ou menos, o Anjo Pornográfico ganhou o prêmio Nestlé de literatura, e eu fui receber lá em São Paulo, e aí um cara chegou para mim e disse, olha, Rui, vem cá, eu quero te apresentar uma pessoa. Aí me levou lá e disse, Geraldo Alonso Filho, Rui Castro. Aí nós nos jogamos nos braços um do outro, como diria o Nelson Rodrigues, aos soluços, né? Eu sempre tive uma saúde monumental, né? Com tudo que eu passei de alcoolismo e cocaína, etc., levar uma vida completamente desregrada, de dormir tarde, de dormir de manhã, e eu ir direto para o trabalho, e a esbórnia absoluta durante muitos anos, e trabalhando muito sempre. Eu nunca tinha tido nada.
Aí, um belo dia, no começo de 2005, comecei a sentir uma dor de garganta, que eu não sabia o que era, chupava pastilha, não passava nada, ia no otorrino, o cara olhava e dizia, faringite, toma, bota esse spray aqui, não sei o que, tará, nada. O negócio não melhorava, passou-se um mês, aquela dor de garganta muito forte. Aí a Heloísa falando para eles, essa dor de garganta não passa, não sei o que, tará. Aí, um belo dia, um almoço lá na casa dela, da mãe dela, eu não sentia gosto nenhum na comida. Comia aquilo, não tinha gosto de nada, até completamente sem sal essa comida. Não, tá maluco, né? Não, tá tomando, olha, vamos te levar no médico. Aí me levou no nosso clínico geral, que era o clínico geral dela, porque eu nunca tinha tido nada. O cara deu uma palpada aqui e ligou imediatamente para o Jacó Kligerman, que é o grande especialista em cabeças e pescoço no Brasil. E eu não estou ouvindo o que ele está falando, sei que ele falou lá alguma coisa que a Heloísa desmaiou na hora. Tumor de 3 centímetros na base da língua, e já está aí há 6 meses, e você vai ter que fazer radioterapia todos os dias, vai ter que fazer químio uma vez por semana, isso vai durar uns 3 ou 4 meses, e aí quando terminar, se possível, ter que fazer uma toalete aí, ou seja, uma cirurgia, né? Eu estava, nessa época, eu tinha passado os 4 anos apurando o livro da Carmen. Naquele mês de janeiro, eu tinha começado a escrever o livro. Já tinha escrito o que seria equivalente a umas 80 páginas do livro impresso. Eu planejava terminar de escrever o livro em maio. O livro sair normalmente em outubro, novembro. Aí quando o Jacó falou isso para a Heloísa, eu falei assim, merda, vou atrasar o livro. Mas aí eu falei, olha, eu não vou perder tempo com essa doença, não. Eu vou cuidar do tratamento e a Carmen vai fazer parte dele, né? E aí comecei, né? Todo dia a Heloísa passava aqui, me levava lá para a Clínica São Vicente, na Gávea. Eu levava material que eu tinha trabalhado, escrito, imprimia, levava lá para canetar, ou então alguma coisa para ler, né, referente a Carmen, ou não sei o quê. Eu procurava a cadeira mais distante, porque uma quimioterapia é uma chacrinha, né? Parece salão de cabeleireiro, né? Um bando de mulher careca, né? Conversando fiado, na maior altura, né? Não é aquela coisa sombria, não, é uma coisa até engraçada. Mas eu não estava lá para me divertir, eu precisava aproveitar para trabalhar. Então eu ia lá para o canto mais distante possível, ficava lá trabalhando lá enquanto o negócio está entrando aqui. E aí acontece o seguinte, a quimioterapia, a radioterapia é uma coisa impressionante. Você vai lá, deita, vem aquela máquina, te dá um jato aqui. A máquina faz isso, volta, dá um jato aqui, dá outro jato aqui. Você não sente nada, não dói, não acontece nada. Dali uma semana, você olha no espelho e você começa a achar que está ficando meio vermelho. Como se tivesse ido à praia, né? Ficar um tempo no sol, só nesse lugar. Dali a mais uma semana, começa a ficar roxo. Depois começa a ficar preto. Depois começa a cair. Isso aqui. Aí eu comento lá com um cara lá que me aplicava o negócio. Olha, esse negócio está feio para burro, né? Aí o cara diz assim, é que o senhor não sabe como é que está dentro. Enquanto isso, eu ia trabalhando no livro da Carmen, né? Sem interrupção. E era uma obsessão, né? Eu sonhava com ela, sabe, só pensava nela, apaixonado por ela. Apaixonado assim no sentido da pessoa completa, né? Não só de tudo, né? E ouvindo o disco dela o tempo inteiro. Eu transferi essa paixão, né, sem querer, para a Heloísa, para a Júlia, filha dela, né? E para várias pessoas em volta de mim. Você só conhece a Carmen americana, né? A Carmen da banana, do abacaxi, né? Não conhece ela como pessoa, né? Nem mesmo como artista, né? Não faz ideia da importância dela na música popular brasileira, né? A maior cantora não foi Carmen, foi a Elis Regina. Tudo bem, eu estou disposto a achar que a Elis Regina foi a maior cantora brasileira, mas a mais importante foi a Carmen Miranda. Se não fosse ela, nunca teria tido nem a Elis Regina, não teria tido ninguém. O grau de envolvimento com esse livro foi maior do que todos os outros, né? Talvez por causa disso, né? Porque foi escrito durante um período muito difícil, de muita dor física e tudo mais. E ela foi fundamental para isso, quer dizer, foi ela que me levou realmente para o outro lado, né? E eu completamente empolgado, né? Eu tinha as informações todas, né? Eu passei 4 anos trabalhando feito um maluco, e eu tinha enorme prazer em trabalhar naquilo, porque eu estava lidando com três cidades, né, que, sabe, que é a minha grande especialidade, o Rio dos anos 20, dos anos 30,
Nova York e Hollywood dos anos 40 e 50, né? Ou seja, para mim eu nado de braçada nesse tipo de coisa, né? Então eu ia até meia-noite e tanto, passava um filme, ia dormir às 2h30 e o despertador tocava às 7h, eu caía, pulava da cama, porque eu queria voltar para o computador para continuar a história, né? Então foram meses e meses, né, de muita dor, mas muito prazer também por causa dela. E com isso eu atrasei para burro o livro. Eu entreguei o livro no final de setembro, né? Olha que a previsão era entregar no final de maio, eu entreguei no final de setembro. E o Luiz Schwartz era a única pessoa em São Paulo que estava sabendo o que estava acontecendo comigo, né? Ninguém mais da editora sabia. Não porque eu quisesse esconder, eu não queria perder tempo, entendeu? Você está com um treco desse, os amigos ficam sabendo, começam a te ligar para te dar uma força. Mas eu não precisava de força, eu precisava de tempo, né, para trabalhar, entendeu? Então, muito pouca gente ficou sabendo que esse negócio foi de enorme gravidade. Eu podia, talvez, estar vivo hoje e não estar falando com você, pelo fato de não ter a língua, entendeu? Aí, finalmente, né, terminei de escrever, né, matei ela. Mas tem aquela coisa, né, eu não queria matá-la, né? O Garrincha eu matei muito secamente, né? Aquela morte do Garrincha foi porque eu quis fazer um negócio parecido com os Três Mosqueteiros, né? Que termina com o cardeal Richelieu assinando a promoção do D'Artagnan da maneira mais seca possível. Aí o Garrincha, eu achei que eu tinha que matar o Garrincha assim. Então termina o Garrincha com a médica legista assinando a morte dele. Mas a Carmen eu não quis, eu achei que não dá, entendeu? Então ela morre realmente, mas eu trago ela de volta, que aí eu fiz uma coisa que eu não fiz no Garrincha. Eu trouxe o cadáver dela e descrevi o enterro, que foi monumental, e a cidade inteira, centenas de milhares de pessoas acompanhando o enterro dela e cantando as músicas dela. Aí eu faço lá, acho que eu faço uma alusão, né, que a Carmen, que sempre falou que viria ao Rio do Carnaval, e ela veio, não era época de Carnaval, mas o povo fez um Carnaval inteiro novo só para ela, uma coisa assim, né? E aí eu liguei para a Elona, quando terminei de escrever, e falei que tinha terminado, finalmente eu botei depois, não, eu não aguentei, você a chorar. Coisa que eu não tinha feito na vida antes, né? Chorado. Eu dou muita importância ao tempo, né? Tudo, na verdade, que eu faço tem a ver com o tempo. A pessoa vai, você é saudosista? Não, não sou saudosista de nada, não tenho a menor saudade do passado. Mas não tenho mesmo, né? Mas não tenho por quê? Porque, na verdade, eu carrego o passado comigo o tempo inteiro. Não é você pode ter saudade, então está atrelado nas suas costas, né? Eu estou o tempo inteiro aprendendo, ou me interessando, ou tentando resolver um problema que aconteceu em 1931, ou 24, ou 17, ou coisa parecida. Me sobra tempo para saber aí as besteiras aí do presente, entendeu? Me interesso por isso também, porque até para motivos profissionais, né? Já que eu faço uma coluna na página de opinião da Folha de São Paulo, 4 vezes por semana, né? Aliás, para falar nisso, eu preciso ir lá dentro, para ver minha coluna de amanhã. Posso dar uma paradinha aqui? Acabou?